Olá, alunos, voltando agora com as nossas aulas de arte e espero que todos estejam bem. Vamos falar hoje sobre o futurismo, uma das vanguardas da arte moderna. Nós já falamos do cubismo e outras vanguardas e hoje vai ser sobre o futurismo. Então, eu procurei é, expor essas explicações pelo o Zoom, porque fica melhor para vocês compreenderem o conteúdo. E na próxima semana estarei remetendo a atividade para que vocês façam a respeito desse assunto aqui, tá certo? Vocês fazem a atividade e postam no Google Sala de Aula. Não é para mandar no celular, porque eu não estou mais examinando os trabalhos pelo celular, tá certo? Vamos lá. Bom, essa é a aula 12, o tema geral é as vanguardas da arte moderna e o conteúdo estudado é o futurismo, uma das vanguardas. Então, vamos procurar saber agora o que foi o futurismo, como ele surgiu, por que surgiu. Então, o futurismo representou um movimento literário e artístico. Ora, tanto quanto o cubismo, o fauvismo, o expressionismo e outros movimentos, o futurismo também foi um movimento literário, quer dizer, através da escrita, da poesia, da ficção, que são os livros, romances escritos, e também através das artes plásticas, ou seja, da pintura, da escultura. Esse movimento se expressou de forma muito acentuada. Então, ele foi um movimento literário e artístico que tinha como principal característica a valorização da tecnologia e da velocidade. É bom ressaltar que esses movimentos da arte moderna, eles têm muito a ver com a questão urbana da cidade, a industrialização, o desenvolvimento, as construções. Então, de alguma forma, uma interpretação, no geral, de tudo aquilo que acontecia na zona urbana e que o artista presenciava e levava para a sua arte a interpretação daquilo que ele estava observando. Então, uma das, pode-se dizer, principal característica é a valorização da tecnologia e da velocidade. Isso foi o que caracterizou o futurismo. Essa corrente faz parte das vanguardas artísticas europeias. Nós falamos isso, que o expressionismo, o cubismo, o fauvismo e agora o futurismo e outros que a gente vai estudar fazem parte das vanguardas artísticas que surgiram na Europa. Por isso que são chamadas de vanguardas artísticas europeias, que despontaram no início do século XX. Influenciou a literatura, a pintura, a escultura e até a música. Até a música foi influenciada por este movimento, porque a música passou a ter também uma visão futurista, não era mais aquela música do passado, muito romantizada, com letras voltadas para de forma sentimental. Era uma música mais evoluída no sentido de futuro. Então, houve a influência na literatura, que através dos livros, na pintura, através dos quadros, das telas pintadas pelos artistas, chamadas de artes plásticas, da escultura, que são artes feitas de materiais, né, como pedra, gesso, até mesmo barro e outros materiais, a música e outros.
A origem do futurismo. O futurismo teve intensa relação com a literatura, quer dizer, com a arte escrita, com a poesia, com a ficção, surgindo a partir daí o movimento futurista, o manifesto futurista. Esse manifesto foi uma espécie de carta assinada por vários autores, né, que idealizaram as características do movimento. Idealizado pelo escritor e poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti certamente é o autor desse manifesto, apesar que os outros também assinaram concordando, mas ele é o principal personagem do futurismo. Então, está aí uma foto dele, retrato do poeta Filippo Marinetti, idealizador do futurismo. Marinetti, um poeta muito famoso, muito conhecido em toda a Europa. Ele publicou em 20 de fevereiro de 1909, no jornal Le Figaro, uma nota um tanto quanto polêmica, dando o início ao movimento. Então, esse documento tem o início assim: nós destruiremos os museus, bibliotecas, academias de todo tipo, lutaremos contra o moralismo, feminismo, toda cobardice oportunista utilitária. Isso aí é só o início do manifesto futurista, elaborado por ele, por Marinetti. Então, quando ele diz nós destruiremos os museus, as bibliotecas, a academia, ele quis dizer assim, de forma abstrata, não foi de forma concreta, destruir mesmo os museus, as bibliotecas. Ele quis dizer assim, que com a nova arte, os museus, as bibliotecas ficavam obsoletas, quer dizer, ninguém mais ia procurar para estudar, a não ser para uma pesquisa de coisas do passado, porque tudo que tinha nas bibliotecas, nos museus, eram coisas do passado. E agora se estava falando do futuro, o futuro das pessoas, o futuro da sociedade. É isso que ele quis dizer. O movimento futurista predominou principalmente na França e na Itália. Esses foram os dois países principais da Europa que tiveram o movimento futurista, né? Onde predominou mais o movimento futurista, onde os artistas se identificavam com o fascismo. É bom ressaltar que, na época, era praticamente a época já como se diz, que estava surgindo, já existia praticamente o Partido Fascista Italiano, né, que se juntou depois ao nazismo e praticaram as atrocidades, matando milhões de judeus. Então, o futurista tinha uma simpatia muito grande pelo fascismo. O fascismo estava crescendo, a Itália tinha Mussolini, que era o seu representante, o seu governante, e Mussolini foi um grande ditador, quem conhece a história sabe disso, que se juntou a Hitler e mataram milhões de judeus. Então, o fascismo na época estava crescendo, então causou admiração a muitos que se empolgaram com o fascismo, porque inclusive não sabiam onde ia chegar, onde o movimento fascismo ia chegar. Ele foi progredindo até chegar no entendimento de tirar a vida de milhões de judeus. Mas no início teve muitos simpatizantes, e entre eles boa parte dos que faziam parte do movimento futurista. Então, tendo diversos membros do grupo aderido ao Partido Fascista, quer dizer, muitos que faziam parte, muitos artistas que faziam parte do movimento futurista, passaram também a aderir ao Partido Fascista, que estava crescendo muito na época. Ele se enfraqueceu após a Primeira Guerra Mundial, apesar de ter sido retomado no dadaísmo. Então, o dadaísmo já foi outro movimento que nós vamos estudar depois, movimento artístico,
e que nesse período aí, do dadaísmo, também surge também o movimento futurista. Principais características do futurismo. Podemos destacar como principais características do movimento futurista o seguinte: primeiro, valorização da velocidade e dinamismo. Essa aí é a característica fundamental do futurismo, era retratar nas telas, nas pinturas, na escultura, na escrita, nos livros de ficção, nas estatuetas, ou seja, na escultura e até na música, a velocidade e o dinamismo que estava havendo na sociedade, os movimentos rápidos que estavam havendo devido à Revolução Industrial que estava acontecendo em toda a Europa. Exaltação da tecnologia. Então, nas telas, os pintores procuraram demonstrar a importância da tecnologia, das máquinas, dos movimentos, quer dizer, do progresso. O progresso empolgou muito essa geração que participou do movimento futurista. Ligação ideológica com o fascismo, já falei, eles tinham uma ligação ideológica com o fascismo. Ideológica no sentido de contribuir com as mesmas ideias do fascismo, do movimento fascista italiano. Ruptura com o passado, quer dizer, o movimento futurista já está dizendo, é um movimento para o futuro, então rompia com tudo do passado. Por isso que Marinetti disse que ia fechar as bibliotecas, os museus, porque era um rompimento naquele momento com tudo que era do passado. O que ia valer agora eram as aspirações, as representações daquilo que estava acontecendo para o futuro. Por isso que a admiração maior da tecnologia. Utilização da publicidade e tipografias. A publicidade era a propaganda, né? Eles tinham que usar da propaganda para divulgar bem o movimento futurista. E tipografias também, que era a arte e o ofício de organizar e criar os tipos de letras e fontes. Então, eles retratavam muito as letras nas pinturas, e isso é o que se chama de tipografias. Tendência a justificar a violência através do militarismo. Então, como o Partido Fascista tinha uma forte tendência de pregar a violência contra aqueles que eram adversários dele, então os futuristas também seguiram nessa regra de compactuar com o movimento em prol, em benefício da violência. Foi uma coisa errada, porque os artistas enveredaram por um caminho político que não deviam. Mas, devido à admiração que tiveram pelo fascismo, eles seguiram na mesma linha de justificar a violência praticada pelas forças militares do fascismo. Estava evidente no futurismo a valorização da industrialização e da tecnologia enquanto progresso técnico. É o que eu falei. Como a Europa estava em desenvolvimento, crescendo muito com a industrialização, a tecnologia estava também em alta, estava surgindo, né, máquinas avançadas com a técnica, e aí os artistas passaram também a retratar esse contexto, esse movimento da época em que eles estavam vivendo. Além disso, os parâmetros se baseavam no futuro, na velocidade, na vida moderna, na violência, ou entre parênteses aí, militarismo, foi o que eu falei, e ruptura com a arte do passado. Então, tudo isso aí são características da arte futurista, né? Romper com o passado, ser favorável à violência, aliás, justificar, não era era favorável porque justificava a violência praticada pelos militares, as forças militares de Mussolini, que era o governante maior da Itália.
Eles tinham um compromisso com a vida moderna e, por isso, retratavam a velocidade que estava surgindo no modernismo. Aí você tem uma pintura representativa desse movimento artístico europeu. Você veja que aqui tem um cachorro, um cão pintado, e as pernas, a cabeça, o rabo estão em movimento, justamente representando o movimento da época, que tudo estava em movimento. Então, o título dessa tela é Dinamismo de um Cão na Coleira, do pintor Giacomo Balla. Destaca o movimento das patas de um cão, retratando todo o movimento. Então, ele usou o animal para expressar o movimento da época que estava em ebulição, em movimento. Outro fator conhecido é a utilização da publicidade como principal meio de comunicação. Quer dizer, o principal meio de comunicação era justamente a publicidade, a propaganda. Isso especialmente pelo enaltecimento da tipografia, quer dizer, dava prevalência, dava engrandecimento ao estilo de tipografia, que era o uso de letras nas pinturas, muitas vezes até quadrados, retângulos, em textos que exploravam o lúdico. O lúdico tem a ver com a arte que expressa humor, alegria, né? A linguagem vernácula é a linguagem de palavras mais rebuscadas, palavras mais de pouco uso, as palavras mais, como se diz, buscadas no dicionário. E uso de onomatopeias, que justamente é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, ou de pessoas, ou de animais. Então, a onomatopeia tem essa característica, é uma figura de linguagem. Quem é do terceiro do EJA 3 já estudou a onomatopeia e, se lembrar, sabe muito bem do que a gente falou sobre essa figura de linguagem. Um exemplo claro da onomatopeia é o kkk do WhatsApp, que imita a risada, está expressando um som natural, imitando o som natural. Então, o kkk, usado no celular, no WhatsApp, é um exemplo de onomatopeia, da figura de linguagem onomatopeia. Em seguida, vem, em suas criações, os futuristas buscavam expressar o movimento real, assinalando a velocidade exposta pelas figuras em movimento no espaço. É o que nós acabamos de ver no cãozinho aqui, né? Pelas patas, cabeça e rabo, o movimento. Então, o que preocupava o artista futurista era justamente demonstrar a velocidade das coisas que estavam existindo na sociedade no momento, devido à Revolução Industrial. Assim, a pintura futurista, influenciada pelo cubismo. Por que foi influenciada pelo cubismo? Porque, como o cubismo veio antes dele, do movimento futurista, então o cubismo usava muitas figuras geométricas, como circunferências, quadrados, retângulos. Então, essas características, essas formas geométricas foram repassadas também para as pinturas dos futuristas. Eles usaram também nas suas telas, né? E por isso que o cubismo influenciou esse movimento. E pelo abstracionismo, porque as telas futuristas elas expressam os movimentos, interpreta a tecnologia, interpreta
o movimento da sociedade, mas, de qualquer forma, não tem assim não é de uma forma clara, de uma forma muito objetiva. Por isso que é abstrata, não é concreta, é abstrata. Então, muitas vezes você olha para a tela e não consegue interpretar o que está querendo dizer. Isso se chama abstracionismo. Tinha a pretensão de dinamismo, quer dizer, de movimento, expressar um movimento. Ao captar a forma plástica, a velocidade era descrita pelos objetos no espaço. Agora vem os principais artistas e obras de tal movimento, do futurismo. Em 1910, alguns artistas decidiram elaborar um manifesto futurista. Nós já falamos. Quem, na verdade, redigiu esse manifesto, como eu falei, foi Marinetti, que foi o seu principal autor, dedicado principalmente à pintura. Quer dizer, o movimento teve uma preocupação maior com a pintura. Como seria a pintura daqui para frente, rompendo com as coisas do passado, com a arte do passado. Então, esse novo documento foi assinado por Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Dino Severini. Esses autores, esses artistas, apesar de o manifesto futurista ter sido elaborado por Marinetti, mas eles o assinaram também. Então, foi um manifesto de um grupo, não foi unicamente de uma pessoa. Para eles, o que mais importava era a representação do movimento. Veja bem o que é que o texto diz. O que mais importava para eles, certo? Era a representação do movimento. Quer dizer, demonstrar, representar nas telas, nas pinturas, o dinamismo, o movimento social, o que estava acontecendo na sociedade devido à tecnologia, devido ao movimento das indústrias, das máquinas, a evolução da sociedade. E a rejeição a todo tipo de imobilidade, quer dizer, de paralisação. Rejeição à paralisação. Tinha que expressar nas telas, nas pinturas, movimentos, nada de coisas paradas. Então, no manifesto futurista, ficou expresso que quem pintasse daquela maneira estava sendo um futurista. Logo, quem expressasse nas telas movimentos, coisas sem movimento, ou seja, imobilidade, paralisação, não tinha nada a ver, a sua arte não tinha nada a ver com o movimento. Veja quem foram os maiores representantes e algumas obras de destaque. Essa tela aqui é de Giacomo Balla. Tem o título de Velocidade do Automóvel. Veja que ela é abstrata. É o que eu acabei de falar. Ela é abstrata. Não dá para você perceber claramente o movimento do automóvel. Mas esses rabiscos aqui expressam o movimento dos automóveis. É o que ele quis demonstrar. A interpretação desse quadro é justamente isso. Giacomo Balla pintou essa arte, demonstrando o movimento dos automóveis na pista, movimentos, mas ela é abstrata porque a gente não vê praticamente os automóveis. Se fosse de uma forma concreta, a gente via as figuras dos automóveis de uma forma bem clara. Mas, no caso aí, não expressa. Por isso que ela é abstrata, expressa o movimento e, ao mesmo tempo, é abstrata. Outra tela aqui é de Umberto Boccioni, um italiano, né? Pintor italiano. Tem um título de Carta dos Lanceiros. Olhe que aqui a gente vê claramente que tem umas lanças, há um movimento, mas também é uma tela abstrata. Você não percebe claramente do que se trata. Percebe as lanças aqui, entende que é um movimento, mas não sabe direito o que significa.
só sabe porque o autor diz que é uma carga dos lanceiros. Aqui vem outra tela de Louis Rousseau, intitulado O Dinamismo de um Automóvel. Também expressa o movimento de um automóvel. Aqui não é dos automóveis em geral, é um automóvel. A gente vê que é um automóvel em velocidade. Aqui, certamente, é a parte da roda que vai em alta velocidade, que ele em velocidade, todo veículo em velocidade, você não percebe direito a imagem. Você sabe que é um automóvel que vai em velocidade, mas a imagem em si mesmo não fica muito precisa. Se você olhar direitinho, ele está em movimento. Se o movimento for muito grande, você não percebe direito a imagem do automóvel, o perfil dele. Então, é isso que ele quer demonstrar. É o dinamismo, a velocidade do automóvel. Então, também expressa um movimento e a tela é abstrata porque a gente não vê claramente o desenho do automóvel. Aqui vem uma pintura de Enrico Prampolini, um pintor chamado Enrico Prampolini, né? Essa figura aqui é o retrato de Marinetti. Ele fez o retrato de Marinetti, que foi o maior enfrentante do movimento, foi quem elaborou, redigiu o manifesto do movimento, o manifesto futurista, e então veja que percebe-se que é uma pessoa pintada, tem muito uso de desenhos geométricos, tem aqui, pode perceber a letra A, aqui é ela retratada com maior dimensão, o A está aqui, então tem um N aqui abaixo, então tem um Z aqui, outro Z aqui, então a gente vê que é uma pintura que usou a tipografia, essas letras são tipografias, e essas outras coisas também aqui por trás, certamente prédios, e a cabeça de um homem, e ele deu o nome de Retrato de Marinetti, em homenagem ao representante maior do movimento futurista. Então, tem muita figura geométrica nessa pintura, porque tem triângulos, tem quadrados, tem retângulos, tem linhas retas, né? Então, aqui, nessa pintura, está expresso com muita nitidez e com cores bem destacadas a pintura futurista, né? Bem expressa mesmo. Aqui vem outra, de Nicolau Dulgerhoff. Nicolau Dulgerhoff deu nome a essa pintura Paisagem Marinha. Você percebe que são coisas dos mares, né? Tem aqui, certamente, representando as ondas do mar, e aqui deve ser o sol ou a lua, sei lá, provavelmente é a lua, né? Por trás o sol. Então, também foi usado nela, foram usadas figuras geométricas e as cores também bem destacadas. Também ela tem uma forma muito abstrata, o abstracionismo nela não é muito precisa. Se alguém olhar de imediato, se não disser que tem a ver com o mar, não se percebe, é muito abstrata. Então, é um quadro muito bonito, mas de um destaque muito grande, né, com as cores, né? Carlos Carrà também pintou esse quadro aí, intitulado Cavaleiro Vermelho. Cavaleiro Vermelho, a gente também não percebe o cavaleiro, vê aqui o cavalo na verdade, aqui está a perna dele, e ele está deitado por cima do cavalo, a cabeça dele próxima à cabeça do cavalo, o cavalo em movimento, a gente vê que o cavalo não está parado, está, como se diz, correndo ou cavalgando, sei lá, e por isso que ele deu o nome, Cavaleiro Vermelho. E apesar que o cavaleiro em si não é vermelho, não se sabe se
ele quis demonstrar que com o movimento a cor vermelha do cavalo passaria para o cavaleiro. É uma interpretação que não tem esclarecimento, mas demonstra uma pintura abstrata, uma pintura que tem muitas figuras geométricas influenciada pelo cubismo e retrata um movimento, um dinamismo, né, na carreira do cavalo aqui. Fortunato de Pero também pintou essa bela tela chamada Arranha-Céus e Túneis. A gente vê que ele retrata aqui os prédios da cidade grande e os túneis. Dentro do túnel tem uma escadaria aqui. Então, dentro do túnel, ele aproveitou para demonstrar tudo aquilo que diz respeito à zona urbana. Prédios, rodas gigantes, coisas que expressam o movimento, coisas industriais, da tecnologia. Então, usou muita figura geométrica. É uma tela também abstrata e expressa muito dinamismo, muito movimento. Bom, finalizando, o futurismo no Brasil não foi, como se diz, não foi um movimento tão grande, mas também o Brasil recebeu influência desse movimento. No Brasil, artistas modernistas como Anita Malfatti, que nós já falamos dela como pintora, e Oswald de Andrade, que era um escritor, que escreveu também livros, poesias, ficção, romances a respeito retratando a literatura moderna, tiveram grandes influências do futurismo. Quer dizer, o futurismo teve uma grande influência sobre esses artistas brasileiros que passaram a escrever de forma a romper com o passado, com a literatura do passado, com a arte, a pintura do passado, e passaram também a escrever e pintar de forma bem modernizada, chegando a contatar diretamente Marinetti. Quer dizer, eles chegaram a ter contato diretamente com o líder do movimento na Europa, que foi Marinetti, para ver que realmente eles receberam influência desse movimento. Eles estudaram esse movimento, eles procuraram transportar para a sua arte a influência desse movimento. Podemos notar estas influências na Semana de Arte Moderna de 1922. Eu já falei na Semana de Arte Moderna, foi um movimento que aconteceu em São Paulo em fevereiro de 1922, e esse movimento foi o que rompeu com a arte do passado, divulgado na poesia e nas artes plásticas, na pintura e na escultura, e é um verdadeiro rompimento com a arte do passado. Então, destacam-se a rejeição ao passado, o culto do futuro, quer dizer, o que importava era o futuro, como seria o futuro, e isso era expresso na arte. O mundo estava em evolução, eles queriam mostrar o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento da sociedade, da cidade. A cidade estava se modernizando, no lugar de casas simples, de térreas, estava surgindo prédios, arranha-céus. Então, a cidade estava se modificando, e eles queriam retratar isso na arte moderna, principalmente no futurismo. A aversão às reproduções e ao cultivo da pureza original. Então, eles passaram a ter aversão a reproduções. Nada de reproduzir na arte, tinha que se criar. Criar, apesar que se colocasse na arte as suas características, na arte futura, no futurismo, né? As características principais dela, que seria o dinamismo, o abstracionismo, figuras geométricas do cubismo,
e podia usar, todos os artistas podiam usar tudo isso aí, mas tinham que criar, nada de reproduzir a arte de então. E o cultivo da pureza original. Então, tinha que haver o cultivo, né, da pureza original. Entretanto, posteriormente, os artistas brasileiros reformularam o conceito de futurismo no país. Então, eles tiveram receberam a influência do futurismo, mas também modificaram um pouco e reformularam um pouco o conceito de futurismo nas suas telas, na sua arte. Então, foi um pouco diferente o movimento no Brasil. Bom, ficamos por aqui. Na próxima semana estarei remetendo a atividade para vocês fazerem. Espero que todos estejam bem e um forte abraço.